E aí, pessoal, na hora de a gente resolver este exercício, cujo enunciado diz o seguinte: determinar a lei de variação da tensão na indutância quando o interruptor passa de A para B. Então, depois de ter permanecido por longo tempo em A, ok? Então, querem para a gente determinar a lei de variação da tensão aqui nessa indutância. Então, quando esse interruptor passa desse ponto A para este interruptor B, ok? Então, dizem que esse interruptor permaneceu aqui no A por um longo período. Então, eles querem para a gente determinar a lei de variação de tensão aqui na indutância. Então, quando esse interruptor vai passar desse ponto A para este ponto B, ok? Bom, então, pessoal, como é que a gente vai estar aqui a resolver esse exercício? Então, dizem que o interruptor passou de A para B, ok? Então, passamos, estava aqui, isto aqui estava aqui, assim aqui no A, passamos para B. Então, ao passar esse interruptor para B, essa malha aqui fica fechada e essa do lado esquerdo fica aberto, né? Quando nós fechamos o interruptor aqui no B. Então, essa parte fica fechada e essa parte do lado esquerdo fica aberto, ok? Então, porque aqui já fica aberto, né? Porque isto aqui fica simplesmente aqui no B. Então, aqui nós podemos aplicar a segunda lei de Kirchhoff para esta malha, né? Uma vez que esse interruptor agora já está aqui em B. Então, essa malha fica fechada, ok? Essa do lado esquerdo fica aberto, né? Porque esse interruptor já não está aqui em A, já está fechado aqui em B. Então, significa que essa parte A fica aberta, esta malha aqui fica aberta. Então, a única malha fechada é esta aqui do lado direito. Então, nós vamos aplicar a segunda lei de Kirchhoff para esta malha do lado direito, né? Tendo em conta que esse interruptor está fechado aqui em B, ok? Então, para nós aplicarmos a segunda lei de Kirchhoff é muito simples, né? É só a gente escolher um sentido de percurso. Podemos percorrer aqui assim, ok? Então, vamos percorrer assim para baixo, nesse sentido aqui assim. Então, percorrendo nesse sentido aqui assim, nós podemos dizer que a tensão aqui nessa resistência, né? Que vai ser essa resistência vezes a corrente, ok? Então, só que qual vai ser a corrente que vai passar aqui? Vai ser essa corrente I3, uma vez que esses elementos estão em série, ok? Porque a corrente vai fazer isto aqui assim. A corrente vai passar aqui é a mesma que vai passar aqui, ok? Então, a corrente vai passar aqui na R2, essa corrente I3, ok? Porque estes aqui estão em série, quando esse interruptor aqui está aqui em B, que é o caso que nós estamos a analisar. Ok, então a tensão aqui na R2 vai ser essa R2 vezes I3, ok? Depois mais a tensão aqui na R3, que vai ser essa R3 vezes I3, ok? Então, depois mais a tensão aqui na nossa bobina. Então, a tensão na bobina, sabemos que é L dI sobre dt, ok? Então, depois vamos igualar a nossa força eletromotriz, ok? Então, será positivo porque esse sentido de percurso, né, é o mesmo que esse sentido da força eletromotriz, ok? Então, a nossa equação será esta aqui. Então, aplicando a segunda lei de Kirchhoff. Então, esta aqui é a queda de tensão aqui na resistência R2, que é R2 vezes a corrente. Então, nós temos que a corrente que passa aqui na R2 é essa corrente I3, né? Porque a corrente é a mesma, esses elementos estão em série, ok? Depois, essa parte aqui é a queda de tensão aqui na R3, né? Que é essa R3 vezes a corrente, ok? Então, é positivo porque o sentido de percurso, que é este aqui assim, né? Que é esse sentido aqui anti-horário, coincide com o sentido dessa corrente, ok? Então, por isso que aqui é positivo. Depois mais, essa parte é a queda de tensão aqui na nossa bobina. Então, a queda de tensão ou a tensão na bobina é L dI sobre dt. Okay? Depois igualamos a tensão aqui na fonte. Okay? Então, aqui essa fonte é 2. Porque essa malha está fechada aqui em B. Okay? Então, é essa malha que a gente está percorrendo. Então, daqui, como a corrente aqui é a mesma, né? Podemos evidenciar. Então, teremos isto aqui. Então, daqui, nós precisamos de resolver essa equação diferencial. Então, nós já aprendemos que a solução dessa equação diferencial é dada por uma componente livre e uma componente estacionária. Então, nós temos que calcular essa componente livre e calcular essa componente estacionária. Então, nós podemos começar com essa componente livre. Então, essa componente livre também já aprendemos que ela é dada a partir dessa forma, quando a equação diferencial é de primeira ordem. Então, é dado a partir dessa forma. Então, este P, né, sabemos que vai ser a solução da equação característica, né, desta equação diferencial, que é basicamente nós igualamos isto aqui a zero e o dI sobre dt, como é derivada de primeira ordem, substituímos por P elevado a 1. E aqui no I, como aqui é derivada de ordem zero, substituímos por P elevado a 0, que dá 1. Ou seja, vamos simplesmente remover esse I. Então, a equação característica aqui é esta aqui, ok? Então, dI sobre dt substituímos por P elevado a 1, né? Como era derivada de primeira ordem, substituímos por P elevado a 1. E aqui no E, né? Como era derivada de ordem 0, substituímos por P elevado a 0, que dá 1. Então, por isso que aqui já não vem nada.
e igualamos a zero, né? Aqui igualamos a zero. Então, esse P é só a gente achar aqui. Então, que será basicamente dado por essa expressão, né? Esses dois passam para o outro mesmo, ficam negativo, né? Por isso tem esse menos. Depois, esse L, né? Passa a dividir. E daqui é só fazer a substituição e ter o valor de P. Ok? Então, essa R2 vale quanto? Isto aqui vale 20. E essa R3, né? Vale também 20. Ok? E essa L3 vale 0,1, conforme vem aqui. Então, daqui é só fazer a substituição. Teremos isto. E fazendo esse cálculo, temos aqui menos 400. Ok? Então, por segundo, que é a unidade desse P aqui. Ok. Então, daqui já temos calculado o nosso P. Então, aqui nessa equação, podemos substituir o P pelo valor que a gente encontrou. Teremos isto aqui, ok? Então, esse A a gente calcula depois de termos montado aqui a nossa equação. Então, falta determinar, né, essa componente estacionária. Então, esta componente estacionária, né, é a corrente, como aqui é a corrente, né, essa componente estacionária vai ser essa corrente I3 depois de esse fenômeno transitório já ter passado, depois de esse circuito já estiver estabilizado, ok? Então, quando esse circuito já estiver estabilizado, é só a gente calcular essa corrente normalmente, como nós vínhamos calculando lá em circuito junto, né? Considerando que aqui está fechado, ok? Então, a corrente, depois de esse fenômeno transitório já tiver passado, ou seja, depois desse circuito já estiver estabilizado, né? Então, essa corrente I3 aqui vai ser igual. Vai ser igual a essa tensão, então, sobre a impedância equivalente. Então, aqui, como é corrente contínua, então, como é corrente contínua, sabemos que o indutor comporta-se como uma chave fechada. Então, é como se aqui estivesse fechado, em corrente contínua, né? Então, é como se aqui estivesse fechado, ok? Então, quando aqui estiver fechado, consideramos aqui como uma chave fechada, essa corrente I3 para ter, é só fazer essa tensão sobre essas duas resistências, ou seja, é a tensão total, nesse caso que é a tensão na fonte, nesse caso que é 2, então sobre a resistência total. Então, a resistência total é a soma dessas duas, ok? Então, se fosse corrente alternada, né, a resistência total seria a soma dessas duas, depois mais é JXL3, se fosse corrente alternada. Mas aqui, como é corrente contínua, essa parte do indutor não entra, né, porque o indutor comporta-se como uma chave fechada, ok? Então, por isso que a nossa I3, né, será igual a nossa E2, então sobre a soma dessas duas resistências. Nesse caso, essa é esta, porque esse interruptor está fechado aqui em B. Então, essa E2 vale 15, essa R2 vale 20, R3 também vale 20. Então, fazendo a substituição, teremos isto aqui. Então, daqui é só fazer esse cálculo, né? Teremos como resultado é 0,375. Então, a corrente é dado em amperes, ok? Então, já temos essa corrente estacionária. Então, repito, essa corrente estacionária é a corrente depois desse fenômeno transitório já tiver passado, né? Depois desse fenômeno transitório já estiver passado. Ou seja, é só calcular essa corrente normalmente, como nós já havíamos calculado lá em circuito junto. Então, mas considerando que esse interruptor está fechado aqui em B, porque o interruptor é fechado em B, ok? Então, é só calcular essa corrente normalmente, ok? Então, o que poderíamos fazer também usando a lei de Kirchhoff seria somar esses dois, multiplicar pela corrente, né? Uma vez que estão em série, ok? Então, seria igual a esse E2. Então, depois é só passar essa soma para vir dividir esse E, ok? Então, é o que nós fizemos aqui. Então, nós já temos aqui essa componente livre e também temos aqui essa componente estacionária. Então, é só vir substituir aqui. Teremos isto aqui, ok? Então, daqui precisamos determinar o valor desse A. Ok. Então, esse valor desse A a gente determina usando as condições iniciais, ok? Então, sabemos que a corrente no indutor não varia bruscamente. O que quer dizer que a corrente no indutor no instante da comutação é igual à corrente no indutor imediatamente antes da comutação. Então, de forma matemática, podemos dizer que a corrente no instante da comutação, que é a corrente zero, né, é igual à corrente no instante imediatamente antes da comutação. Então, esse zero menos quer dizer que é imediatamente antes da comutação. Esse menos é de antes, é de imediatamente antes, né, da comutação, ok? Então, e qual é a corrente I3 antes da comutação, no instante imediatamente antes da comutação? Então, sabemos que esse interruptor antes da comutação estava aqui em A. Então, é só a gente calcular essa corrente, né? Tendo em conta que esse interruptor está em A. Então, esta corrente I3 antes da comutação, né? É só a gente ver aqui. Então, antes da comutação, esse interruptor estava aqui em A.
Então, esse corrente I3 antes da computação vai ser igual a essa corrente I3, né? Enquanto o interruptor está aqui em A, porque antes da computação, esse interruptor estava aqui em A. Então, vamos calcular essa corrente, considerando que esse interruptor está aqui em A, que vai ser igual a esta corrente aqui. Então, quando esse interruptor estava aqui em A, esta corrente I3, né, pode ser dado como sendo, né, essa tensão sobre a soma dessas duas resistências, uma vez que esse indutor, como estamos a analisar aqui, é corrente contínua, essa é 1, né? É corrente contínua, conforme vem aqui, é vindo em corrente contínua, né? Então, como é corrente contínua, aqui o indutor comporta-se como está fechado. Então, é como se aqui estivesse fechado, né? É como aqui se não tivesse indutor, estivesse fechado. Uma vez que estamos a analisar, é 1 e é 1 é corrente contínua, né? Então, essa corrente I3 aqui vai ser igual. Vai ser essa tensão, né? O valor dessa tensão aqui, então, sobre é a resistência equivalente, que será R1 mais R3, ok? Então, nós podemos dizer que essa corrente antes da comutação, né? Como antes da comutação estava aqui em A, né? Há de ser igual a essa tensão, então, sobre a resistência equivalente, que será a soma dessas duas. O indutor não entra porque é corrente contínua. É preciso repisar isso. Então, aqui é preciso repisar essa parte de corrente contínua, porque se fosse corrente alternada, se esse E1 fosse corrente alternada, né? Essa parte do denominador tinha que vir mais o JXL3, né? Porque se fosse corrente alternada, isso aqui já não seria chave fechada, ok? Então, como é corrente contínua, essa parte não entra. Então, por isso que a corrente aqui só fizemos essas duas, né? Então, essa R1 mais essa R3. Então, daqui é só fazer a substituição. Então, teremos isto aqui. Esse E1 vale 20, conforme vem aqui. Essa R1 vale 10, essa R3, né, vale 20, ok? Que está aqui. Então, daqui é só fazer esse cálculo, tivemos esse valor. Então, quer dizer que a corrente I3 antes da comutação vale esse valor. Como nós dissemos que a corrente no instante da comutação é igual à corrente no instante imediatamente antes da comutação, então significa que esta corrente vale este valor que a gente encontrou aqui. Nesse caso, este valor, ok? Então, quer dizer que a corrente no instante da comutação vale 0,667. Então, para ter esse A, é só usar essa condição, né? De que quando o tempo é zero, nesse caso zero, né? A nossa corrente I3 vale este valor, ok? Então, vamos lá fazer a substituição. Então, aqui onde tem essa corrente I3, substituímos por este valor. Então, nesse caso, 0,667, ok? E substituímos aqui onde tinha tempo por zero, né? Porque quando o valor da corrente é este aqui, o tempo é zero no instante inicial. Ok. Então, daqui para ter o valor de A é muito simples, né? Uma vez que essa parte vai dar 0, então vai ficar E elevado a 0, que vai dar 1. Então, aqui praticamente só temos A. Então, para ter o valor desse A, é só passar este termo para se obter no outro membro. Então, passaremos a ter A vale este valor, que é este valor menos este aqui, ok? Então, se vê que o nosso A vale 0,292, ok? Então, como sabemos que A vale esse valor, então aqui onde tem A, vamos por esse valor, ok? Então, teremos isto aqui. Nós já temos aqui a nossa corrente I3, ok? Que é esta corrente aqui. Então, essa corrente I3 é a corrente, né? É a expressão da corrente aqui na nossa bobina. Porque, conforme vemos, essa corrente I3 é a corrente da nossa bobina, ok? E também é igual à corrente na resistência R3, ok? Então, só que aqui, eles não pedem a expressão da corrente, querem a expressão da tensão, ok? Então, nós temos, com base nessa corrente, achar a expressão da tensão. Então, vamos fazer isso no próximo slide. Então, nós encontramos que a corrente vale essa expressão, mas o que nós queremos é a variação da tensão, não a variação da corrente. Então, sabemos que a variação de tensão no indutor é dada por L dI sobre dt, ok? Então, a variação de tensão no indutor é dada por L dI sobre dt. Então, como essa L nós temos que é este valor, né? É só levar este valor, nesse caso 0,1, multiplicar por dI sobre dt. Nesse caso, multiplicar pela derivada dessa expressão. Então, teremos isto aqui, ok? Então, L vale 0,1, que é este valor. Então, vezes a derivada dessa expressão. Então, vamos lá derivar essa parte. Então, derivar essa parte é só levar esse menos 400, multiplicar por esse número aqui. Então, está aqui, ok? Depois, mais a derivada desse valor. Então, aqui como é uma constante, derivada de uma constante é igual a zero. Então, por isso que aqui aparece zero, ok? Então, daqui é só fazer esta multiplicação. E teremos isto aqui, ok? Então, quer dizer que a variação de tensão no indutor é dada por essa expressão, ok? Então, espero ter recebido essa aula. Caso tenha ficado alguma dúvida, escreva nos comentários, eu estarei a esclarecer. Então, muito obrigado. A gente vê na próxima aula com mais conteúdos. E quem quiser máquina de calcular, é só nos contar para poder adquirir, ok? E quem ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Então, muito obrigado. A gente vê na próxima aula e até lá.